Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 8. Gavin sabia que mesmo que vivesse 100 anos, aquele seria o pior dia da sua vida. Para ir à polícia, tinha posto suas melhores roupas e não precisou sequer seu pai recomendar. Deviam estar perdidas agora, porque fazia 1 hora que suava por todos os poros. O Bodum nunca mais ia sair. Na televisão e no cinema, os suspeitos interrogados pareciam culpados por sua linguagem corporal. Por isso, Gavin procurou não ficar se mexendo na cadeira desconfortável. Sentou com as costas bem retas, não deixou os olhos vagarem pela saleta. Olhou diretamente para o sargento Curtis. Quando o sargento fazia uma pergunta, não ficava elaborando. Dizia a verdade de forma concisa, apesar do assunto ser muito constrangedor. Seguiu o conselho do pai, que agora não era mais hora de omitir informações. Não que estivesse tentando encobrir algo. Eles já sabiam dos e-mails, do clube do sexo, tudo isso. Ele não sabia do paradeiro de Janie Camp, nem o que tinha acontecido com ela. Como a polícia, não tinha pista nenhuma do destino dela. Sim, tinha feito sexo com ela, mas todos os caras que conheceu desde a chegada em Austin também, exceto seu pai e os homens naquela sala. Todos menos um. E, mais do que as insistentes perguntas de Curtis, era exatamente aquele que fazia Gavin transpirar. Tinha sido apresentado como John Rondeau. No minuto em que Rondeau entrou na sala, Gavin o reconheceu. Afinal, tinha visto o homem na véspera com 2 gatas peitudas saindo do banco de trás de um carro. E com a mais absoluta certeza, não era um grupo de oração. E sem dúvida, o jovem policial também o reconheceu. Ao ver Gavin, os olhos dele se arregalaram um pouco, mas voltaram ao normal num milésimo de segundo. Depois ele adotou um olhar fixo de alerta que fez os testículos de Gavin encolherem e emudecer qualquer comentário que pudesse fazer sobre ter visto aquele cara antes. Os outros, inclusive o pai dele, provavelmente acharam que o olhar de Rondeau era uma reprovação séria dos e-mails que Gavin tinha trocado com Jane. Mas Gavin sabia. Gavin sabia que Rondeau o ameaçava com consequências graves se traísse suas atividades extracurriculares para seus superiores. Gavin ficou com mais medo ainda quando Curtis pediu para o pai dele sair da sala. Recentemente o pai estava sendo muito chato, reclamando de tudo. Tinha chegado a um ponto em que Gavin não suportava nem vê-lo, sabendo que já ia fazer um sermão sobre alguma coisa. Hoje, porém, estava contente de ter o pai ao seu lado. E por pior que a situação pudesse ficar, Gavin sabia que o pai não ia abandoná-lo. Lembrou-se de uma vez que foram para a costa do Golfo. Passaram um fim de semana prolongado. O pai tinha avisado para Gavin não nadar muito longe da praia. As ondas são mais fortes e maiores do que parecem da praia. Há também uma forte correnteza, tome cuidado. Mas ele quis impressionar o pai, mostrando que era bom nadador e que pegava a onda muito bem. E de repente perdeu o pé, e as ondas não davam trégua. Entrou em pânico e afundou. As ondas quebravam em cima dele, e Gavin sabia que estava condenado a morrer afogado. Então um braço forte o agarrou pelo peito e o puxou para a superfície. Tá tudo bem, filho, eu te peguei. Gavin cuspia água e se debatia, ainda tentando tomar pé. Relaxe e encoste em mim, Gavin. Não vou soltá-lo, eu prometo. O pai rebocou-o até a praia, e não lhe deu nenhuma bronca quando chegaram lá. Ele não disse, garoto burro, eu não avisei? Quando é que vai aprender a ouvir o que eu digo? Só ficou muito preocupado enquanto batia nas costas dele, até Gavin tossir e cuspir toda a água do mar que tinha engolido. Depois enrolou-o numa toalha de praia e o abraçou com força, apertando-o de lado por bastante tempo. Sem dizer nada, só olhando fixo para o mar segurando o filho. Quando o fim de semana terminou e a mãe perguntou se tinha corrido tudo bem,
o pai piscou para ele e disse que tinha sido tudo ótimo. Nós nos divertimos muito. Ele nunca disse para ela que Gavin teria morrido se não o salvasse. Gavin confiava que o pai também estaria lá hoje para agarrá-lo se ele afundasse. O pai dele era assim, uma boa pessoa para ter por perto numa crise. Por isso, ficou estressado quando o detetive pediu para Dean esperar lá fora enquanto conversava com Gavin sozinho. Eu saio, mas só se o advogado ficar, estipulou o pai dele. Curtis concordou. Antes de sair, o pai olhou para ele e disse: Estou aqui fora, filho. E Gavin teve certeza de que estaria mesmo. Depois que Dean saiu, Curtis olhou para ele tão sério que Gavin começou a se encolher, apesar de ter resolvido que não ia se mexer. Já estava imaginando se o detetive tinha ficado mudo quando ele disse: Sei que é difícil falar sobre certas coisas na frente do seu pai. Garotas e sexo, coisas assim. Sim, senhor. Agora que seu pai não está mais aqui, gostaria de fazer umas perguntas mais pessoais. Mais pessoais do que as outras? Devem estar brincando comigo. Foi isso que Gavin pensou, mas disse: Tá tudo bem. Porém, as perguntas foram basicamente as mesmas que o pai tinha feito antes de sair de casa. Gavin respondeu para Curtis com a mesma naturalidade. Contou as vezes que Jane e ele fizeram sexo. Você não teve nenhuma atividade sexual com ela naquela última noite que a viu? Não, senhor. Você a viu fazendo sexo com mais alguém? O quê? Eles achavam que ele ia ficar espiando? Será que pensavam que ele era doente? Eu não chegaria perto dela e começaria a conversar se ela tivesse com outro cara. Você encostou nela? Não, senhor. Uma vez tentei segurar a mão dela, mas ela não deixou. Disse que eu era carente e que a minha carência era uma chatice. Foi aí que a chamou de puta e o resto todo? Sim, senhor. Que roupa ela estava usando? Roupa? Gavin nem conseguia lembrar. Quando se lembrava da imagem dela, só via o rosto, os olhos ardentes, o sorriso que era sedutor e cruel ao mesmo tempo. Não me lembro. Curtis olhou para Rondeau. Lembra-se de qualquer outra coisa? Onde conseguiu a foto dela? Gavin morria de medo de olhar diretamente para ele, mas olhou. Foi ela quem me deu. Quando? Naquela noite. Ela disse assim: Sai dessa, Gavin. Então me deu uma foto. Chamou de souvenir. Disse que quando eu sentisse saudade dela, podia usá-la. Sabe como é para me masturbar. Ela disse quem foi que tirou a foto? Um cara com quem ela estava saindo. Ela disse o nome dele? Não, não disse. Você não perguntou? Eu não. Curtis esperou para ver se Rondeau ia perguntar mais alguma coisa. Mas, quando o policial recostou na cadeira satisfeito, Curtis se levantou. Por enquanto é só, Gavin, a não ser que você se lembre de mais alguma coisa. Não, senhor. Se lembrar, avise-me ou conte ao seu pai imediatamente. Pode deixar, senhor. Eu espero que a encontrem logo. Nós também, Gavin. Obrigada pela sua colaboração. Como prometeu, seu pai o esperava fora do BCI. Mas Gavin ficou surpreso ao ver que Liz estava com ele. Ela correu imediatamente em sua direção, perguntou se estava bem e o sufocou com um abraço. Eu preciso ir ao banheiro, com licença, murmurou Gavin e se afastou antes que alguém pudesse detê-lo. Não havia ninguém no mictório. Gavin entrou num dos cubículos e verificou se havia pés nos outros. Certo de que estava sozinho, inclinou-se sobre a privada e vomitou. Não tinha comido muito aquele dia, só tomado o café da manhã. Por isso, cuspiu mais bile e depois teve espasmos secos, até os vasos sanguíneos do pescoço ficarem a ponto de explodir. Os espasmos de náusea foram tão violentos que deixaram toda a parte de cima do corpo dolorida. Só vomitara de medo uma vez antes dessa. Quando tinha 14 anos, saiu escondido com o carro da mãe. Ela saíra com o homem com quem acabou se casando.
Como havia abandonado o filho para jantar com aquele bundão, Gavin achou que era bem feito para ela sair com seu carro, desobedecendo a lei. Só foi até o McDonald's mais próximo, onde devorou um Big Mac. Voltando para casa, quando faltava apenas um quarteirão, um filhote de Golden Retriever de um vizinho apareceu bem na frente do carro. O cachorrinho era o assunto da vizinhança. Era bonitinho e carinhoso. E quando Gavin foi conhecê-lo alguns dias antes, o bichinho lambeu animadíssimo o seu rosto. Gavin freou a tempo de evitar uma tragédia, mas quase matou o filhote, de modo que ao chegar em casa vomitou o lanche obtido ilegalmente. Sua mãe nunca soube que ele pegou o carro, e o filhote cresceu e virou um cachorro que ainda se desenvolvia. Fora a consciência culpada, Gavin não teve de enfrentar nenhuma consequência, mas dessa vez não teve tanta sorte. Apertou a descarga 2 vezes antes de sair do cubículo. Foi até a pia, jogou água no rosto com as 2 mãos em concha. Lavou a boca diversas vezes, depois jogou mais água no rosto antes de fechar a torneira e endireitar o corpo. Nem tinha registrado direito que Rondeau estava lá, e o policial já punha uma das mãos na sua nuca. Segurava com força seu pulso com a outra e empurrava a mão de Gavin para cima entre as omoplatas. Capítulo 19. Rondeau bateu o rosto de Gavin no espelho. O impacto foi tão grande que o garoto se surpreendeu do vidro não ter rachado. Não tinha tanta certeza. No entanto, quanto à maçã do seu rosto, a dor trouxe-lhe lágrimas pouco másculas aos olhos. Parecia que o braço estava sendo arrancado do ombro. "Me solta, babaca", disse Gavin ofegante. Rondeau sibilou diretamente na orelha dele. "Você e eu temos um segredo, não temos?" "Eu conheço o seu segredo, policial Rondeau." Os lábios de Gavin estavam amassados contra o espelho, mas ele conseguia se fazer entender. "Quando está de folga da polícia, você fode as garotinhas, não é?" Rondeau empurrou a mão de Gavin mais para cima ainda, e apesar da determinação do rapaz de não demonstrar medo, ele gritou. "Agora eu vou dizer qual é o seu segredo, Gavin", sussurrou Rondeau. "Eu não tenho segredo nenhum, cara." "É claro que tem. Você se cansou dos jogos daquela putinha. Achou que já era hora de dar uma lição nela, por isso marcou um encontro. Ela ficou violenta e você perdeu a cabeça." "Você tá maluco?" "Você estava com tanta raiva, Gavin, tão humilhado que acabou surtando. Com a cabeça daquele jeito, nem posso imaginar o que você fez com ela." "Eu não fiz nada, me solta." "É claro que fez, Gavin", disse Rondeau com a voz suave. "Você tinha um motivo perfeito. Ela dá o fora em você, depois o transforma em motivo de chacota. Ridiculariza você no quadro de recados para todo mundo ler. Um imprestável na cama. Não foi assim que ela se referiu a você? Você não podia aturar isso. Tinha de fazê-la calar a boca, para sempre." A lábia de vendedor de Rondeau fez aquele cenário parecer plausível. Gavin entrou em pânico só de pensar quantos outros policiais, inclusive o sargento Curtis, Rondeau poderia convencer. "Tudo bem, cara, ela debochou de mim e eu fiquei puto. Mas o resto é besteira. Estávamos com amigos aquela noite, eles podem confirmar tudo, eu tenho um álibi. Um bando de caipiras e garotos sarados, doidões de tequila e fumo." Zombou Rondeau. "Pensa que o testemunho deles vai colar num tribunal?" "Tribunal?" "Espero que você tenha um outro álibi preparado, Gavin. Algo mais forte do que o testemunho daqueles bundões com quem você costuma sair." "Eu nem preciso de álibi, cara, porque eu não fiz nada com a Jane, a não ser conversar com ela." "Você não bateu na cabeça dela com uma chave de pneu e rolou o corpo dela para o lago?" "Meu Deus, claro que não." "Você não está se cagando de medo só de pensar quando vão encontrar o corpo dela?" "Aposto que arruma alguém para testemunhar que viu você e Jane brigando."
Seria mentira, cara, eu não fiz nada disso. Rondô chegou mais perto ainda e amassou as coxas de Gavin na pia. Se você fez ou não fez, eu não dou a mínima, Gavin. Eles podem te soltar ou podem matá-lo, mandá-lo para a prisão pelo resto da vida. Para mim, não faz diferença nenhuma. Mas se você me dedurar, vou cuidar para que pareça muito culpado. Vou fazer todo mundo acreditar que... Que porra tá acontecendo aqui? Gavin sentiu o movimento do ar logo depois de ouvir a exclamação retumbante do pai na porta do banheiro. Dean arrancou Rondô de cima do filho e o imprensou contra a parede de azulejos. Depois, usou a mão como um grampo no pescoço do policial para imobilizá-lo. Que porra você pensa que tá fazendo? A voz de Dean reverberou em cada superfície concreta do banheiro. Gavin, você tá bem, filho? A maçã do rosto latejava e o ombro doía a beça, mas Gavin não ia se queixar na frente de Rondô. Eu estou bem, pai. O pai o examinou bem, como se quisesse certificar-se de que o filho não estava gravemente ferido. Depois virou para Rondô. É melhor explicar isso direitinho. Sinto muito, Dr. Malloy. Eu estava lendo aquelas coisas que seu filho escreveu, são simplesmente... Uma parte é nojenta. Eu tenho irmã, tenho mãe. Ninguém devia falar com as mulheres desse jeito. Quando eu entrei aqui para mijar, eu o vi e acho que perdi a cabeça. Gavin não queria estar no lugar de Rondô. Seu pai estava praticamente soprando fogo na cara dele e não tinha relaxado a pressão no pescoço. A cara de Rondô estava ficando vermelha, mas ele permaneceu completamente imóvel, como se tivesse medo de fazer qualquer movimento e deflagrar uma erupção de ira que não seria capaz de combater. Finalmente Dean abaixou a mão, mas seus olhos foram tão eficientes quanto a pegada para manter Rondô grudado na parede. A voz de Dean era baixa e controlada, mas ameaçadora. Se encostar um dedo no meu filho de novo, eu torço a porra do seu pescoço, tá entendendo? Senhor, você está entendendo? Rondô engoliu em seco, fez que sim com a cabeça e depois disse, sim, senhor, entendi. Apesar da docilidade de Rondô, Dean ainda demorou alguns segundos para livrá-lo do seu olhar e chegar para trás. Estendeu o braço para Gavin. Vamos, filho. Gavin olhou para Rondô quando passou por ele. O jovem policial podia ter convencido seu pai de que tinha sentido uma onda incontrolável de indignação pela qual estava sinceramente arrependido. Mas Gavin não era bobo. Em vez de criar mais problemas para ele mesmo, guardaria o segredinho sujo de Rondô. E daí se o policial levava uma vida dupla que incluía fuder com menores de idade? As meninas pareciam não se importar. Depois de sair do banheiro, Gavin olhou de soslaio para o pai. Com os maxilares rígidos, ele parecia pronto para concretizar a ameaça de torcer o pescoço de Rondô. Ficou aliviado de não ser o alvo daquela fúria fervente. Descobriu que a maçã do rosto logo ficaria roxa e provavelmente já estava começando a perder a cor, porque no instante em que Liz viu os dois, ela soube que alguma coisa tinha acontecido. « Meu Deus, o que é que houve? »« Nada, Liz, » disse Dean. « Está tudo bem, mas não vou poder almoçar. O sargento Curtis está me procurando. » Parecia que enquanto estava no banheiro vomitando as tripas, o pai havia contado para Liz o que estava acontecendo. « Ele quer que eu fale com alguém. Sinto muito por você ter encurtado a sua viagem para voltar mais depressa para essa confusão toda. Se a confusão é sua, ela é minha também, disse ela. Obrigado. Eu ligo para falar com você em casa à noite. Posso esperar até você sair. Dean balançou a cabeça. Não tenho ideia do tempo que vai levar. Isso pode demorar o resto da tarde. Ah, entendo. Então... Liz parecia tão decepcionada que Gavin sentiu pena dela. Você é valioso demais por aqui e acaba sobrecarregado. Quer que eu dê uma carona para o Gavin até em casa?
Gavin gemeu em pensamento. Não, por favor. Liz era legal, era certamente uma visão maravilhosa, mas ela fazia força demais para conquistar a simpatia dele. Muitas vezes, seus esforços eram tão transparentes que chegavam a irritar. Ele não era uma criancinha que podia ser seduzida por uma conversa interessante e por alguém que demonstrasse interesse demais por ele. Agradeço a oferta, Liz, mas vou mandar Gavin para casa no meu carro. Gavin virou de estalo para o pai, achando que não devia ter ouvido direito. Mas não. Dean estava entregando as chaves do carro para ele. 2 dias antes tinha feito Gavin entregar as chaves da sua lata velha. Agora confiava a ele seu carro importado e caro. Essa demonstração de confiança significava mais do que a ameaça de morte contra Rondeau. Proteger o filho era o que todos faziam, mas confiar nele era uma opção. E seu pai tinha resolvido confiar, mesmo sem Gavin ter dado nenhum motivo para isso. Na verdade, tinha dado todos os motivos para não confiar. Era uma coisa que precisava pensar e analisar, porém mais tarde, quando estivesse sozinho. Eu telefono quando for sair, Gavin. Você pode voltar e me pegar. Está bem assim para você? A garganta de Gavin estava apertada demais, mas ele conseguiu guinchar. Claro, pai. Eu espero você telefonar. Apesar da situação atual estar caótica, Paris não usou isso como mais uma desculpa para adiar a viagem necessária para Meadowville. E talvez, depois de beijar Dean na véspera, a sensação de culpa também a tivesse motivado a telefonar para o diretor da clínica e dizer que estaria lá às 3 horas. Paris chegou pontualmente às 3, e o diretor já estava no átrio da entrada para recebê-la. Apertaram-se as mãos e ele, parecendo envergonhado, pediu desculpas pelo tom agressivo da carta que Paris tinha recebido no dia anterior. Pensando melhor, eu queria que o meu palavreado não tivesse sido tão... Não precisa se desculpar, disse Paris. A sua carta me obrigou a fazer uma coisa que eu já devia ter feito há meses. Espero que não pense que eu não tenho consideração pela sua dor, disse ele, conduzindo Paris pelo corredor silencioso. De jeito nenhum, fique tranquilo. Os pertences de Jack tinham sido postos no almoxarifado. Depois de destrancar a porta, o diretor apontou para 3 caixas seladas e empilhadas numa estante de metal. Não eram grandes e não continham grande coisa. Paris poderia facilmente carregar tudo sozinho até o carro, mas ele insistiu em ajudar. Desculpe qualquer transtorno que o meu atraso possa ter causado para o senhor e a sua equipe, disse Paris enquanto punha as caixas na mala do carro. Eu compreendo que preferisse ficar longe daqui. O hospital não podia ter boas lembranças para a senhorita. Não, mas eu nunca tive de me preocupar com o tratamento que Jack recebeu aqui. Agradeço por isso. A sua generosa doação já foi agradecimento suficiente. Depois de acertar as contas elevadas do tratamento médico de Jack, Paris doou o restante do patrimônio dele para a clínica, inclusive o seguro de vida que ele fez quando ficaram noivos. Ela era beneficiária, mas jamais poderia ficar com o dinheiro. Paris e o diretor se despediram no estacionamento de Meadowville sob o sol escaldante, sabendo que seria muito difícil voltarem a se encontrar um dia. Agora as 3 caixas estavam na mesa da cozinha da casa de Paris. Jamais chegaria a hora melhor para abri-las, e Paris preferia acabar logo com aquilo do que continuar a fugir. Usou uma faca de trinchar e abriu a fita adesiva das 3 caixas. Na primeira havia pijamas, 4 conjuntos bem dobrados. Paris comprou aqueles pijamas para ele assim que foi para Meadowville. Estavam bem macios depois de lavados tantas vezes, mas continuavam saturados do cheiro antisséptico que Paris associava aos corredores do hospital. Fechou a caixa. A segunda tinha quase somente papéis,
aqueles documentos autenticados com 3 cópias das companhias de seguro, dos tribunais municipais, hospitais, conselhos médicos e advogados que reduziam Jack Donner a um número do seguro social, a uma estatística, um cliente, um valor para um contador tabular. Como testamenteira dele, Paris teve de lidar com todas as questões legais inerentes à morte de alguém, todos pelo qual e anexo eram preteridos agora, os documentos obsoletos. Paris não precisava e nem queria lê-los de novo. Só faltava a terceira caixa. Era a menor das 3. Mesmo antes de abrir, Paris já sabia que o conteúdo seria o mais perturbador, porque o que havia dentro eram objetos pessoais de Jack. O relógio de pulso, a carteira, alguns livros preferidos que Paris lia para ele em voz alta nas visitas diárias a Meadowville. Uma fotografia num porta-retrato dos pais dele que já tinham morrido quando Paris o conheceu. Achava que era uma bênção não terem vivido para ver o único filho naquele estado. Logo depois de levá-lo para Meadowville, Paris tinha desmontado a casa dele. Doou as roupas para a caridade. Depois, enchendo-se de coragem, vendeu a mobília, o carro, os esquis de neve, o barco de pesca, as raquetes de tênis, o violão e mais tarde a própria casa para pagar as despesas médicas astronômicas que o seguro não cobria. Então, aquilo tudo que Jack Donner possuía quando morreu ficou reduzido a nada, nem mesmo sua dignidade. A carteira estava macia de tanto uso. Os cartões de crédito, há muito cancelados, continuavam no porta-cartões. Atrás de uma proteção de plástico, o rosto dela sorrindo. Paris notou que havia um pedaço de papel atrás da foto e puxou. Era um artigo de jornal que Jack tinha dobrado inúmeras vezes até caber atrás da foto dela. Paris desdobrou e viu outra foto dela. Só que essa não era um retrato lisonjeiro de estúdio. Tinha sido tirada por um fotógrafo de jornal. Ele a capturou com um ar de descanso, desarrumada e desiludida, olhando para longe, com o microfone esquecido na mão abaixada. O título dizia: Cobertura da carreira. Com lágrimas queimando os olhos, Paris esfregou as pontas do pedaço de jornal com os dedos. Jack tinha ficado muito orgulhoso com o trabalho que Paris tinha feito. Tão orgulhoso que resolveu guardar o artigo do jornal. Será que em algum momento depois disso ele se deu conta da cruel ironia de sentir orgulho pelo trabalho dela, especificamente naquela história? Era curioso que uma pessoa completamente desconhecida, alguém que os dois nunca tinham visto, tivesse provocado um impacto tão catalítico em suas vidas. O nome dele era Albert Dorry. Ele mudou o destino de Jack e de Paris naquele dia que resolveu tornar refém a própria família. A manhã de terça-feira tinha sido tranquila até a história estourar, logo antes do almoço. Quando o pessoal da sala de redação ouviu dizer que uma mulher e os 3 filhos estavam sob a mira de uma arma dentro da própria casa, entrou logo em atividade. Designaram uma câmera para ir ao local. Enquanto ele juntava apressado seu equipamento, o editor fazia um rápido inventário dos repórteres disponíveis. Quem está livre? Rosnou ele. Eu. Paris lembrava de ter levantado a mão como alguma aluna de colégio que sabia a resposta certa. Você tem de gravar a voz em off para aquela história da prevenção do câncer de cólon. Mas eu já gravei, já está com o editor. O jornalista veterano rolou o cigarro, que não acendia nunca dentro do prédio, de um lado para o outro, nos lábios manchados de nicotina, enquanto examinava Paris com a testa franzida. Tudo bem, Gibson, você vai. Vou mandar o Marshall substituir você quando ele terminar o trabalho no tribunal. Nesse meio tempo, tente não fazer muita merda. E vá. Paris se aboletou da van da reportagem com o câmera. Estava excitada.
ansiosa, animada para cobrir sua primeira história atual. O fotógrafo navegava com facilidade pelo trânsito das avenidas de Houston e cantarolava Springsteen. Como pode estar tão calmo? É que amanhã haverá outro maluco fazendo outra coisa igualmente psicótica. As histórias são sempre as mesmas, só mudam os nomes. Ele tinha razão, até certo ponto, mas Paris concluiu que aquela calma toda devia muito ao baseado que ele estava fumando. Tinham posto barricadas no fim de um bairro de classe média. Paris saltou da van e correu para perto dos outros repórteres que se acotovelavam em torno do agente da SWAT que desempenhava o papel de porta-voz da polícia de Houston. A idade das crianças vai de 4 a 7. Paris ouviu o homem dizer enquanto se esgueirava pelo meio da massa de gente. O senhor e a senhora Dorry estão divorciados há alguns meses, e ela recentemente venceu uma disputa pela custódia dos filhos. É tudo o que sabemos até o momento. O senhor Dorry se aborreceu com a decisão sobre a custódia? Berrou um repórter. Pode ser, mas isso é apenas especulação. O senhor conversou com o senhor Dorry? Ele não respondeu quando tentamos falar com ele. O câmera de Paris conseguiu alcançá-la. Estendeu o braço no meio da multidão e entregou-lhe o microfone ligado na câmera dele. Então, como sabe que ele está lá dentro mantendo a família sob a mira da arma? Perguntou o outro repórter. A senhora Dorry ligou para o 911 e conseguiu explicar isso antes do telefonema ser desligado. Acredito que pelo senhor Dorry. Ela disse que tipo de arma ele tem? Não, não disse. O senhor sabe que o senhor Dorry pretende ganhar com isso? Perguntou Paris. Neste momento, disse o policial da SWAT. A única coisa que sei com certeza é que temos uma situação muito grave nas mãos. Obrigado. Com isso ele concluiu o informe. Paris virou para o câmera. Você pegou a minha pergunta na fita? Peguei, e a resposta dele também. E que resposta! Ligaram na redação. Eles vão pôr você ao vivo em 3 minutos. Consegue inventar alguma coisa para dizer? Você focaliza a câmera que eu penso no que vou dizer. Paris arrumou um lugar privilegiado para fazer suas entradas ao vivo. A casa dos Dorry podia ser vista ao fundo, no fim de uma rua estreita com árvore dos 2 lados, que em qualquer outra tarde provavelmente seria tranquila. Agora estava cheia de veículos de emergência, unidades da polícia, vans de reportagem e pessoas que paravam para assistir. Paris perguntou para uma vizinha se ela poderia falar para a câmera sobre a família Dorry, e a mulher aceitou alegremente. Eu sempre achei que ele era um bom homem, disse a mulher. Nunca poderia imaginar que ia enlouquecer desse jeito, mas a gente nunca sabe mesmo. A maioria das pessoas é doida, eu acho. Depois de uma hora de impasse, Paris avistou Dean Malloy chegando num carro comum. Parecia não se importar com todas aquelas pessoas olhando. Caminhou com determinação e muita segurança quando policiais uniformizados o escoltaram pela multidão de repórteres até a van da SWAT, que estava estacionada no meio do caminho entre a barricada e a casa. Paris viu Dean entrar na van, ligou para seu diretor de pauta e informou aquela novidade. Vocês querem calar a boca? Ele gritou para as vozes ao fundo. Não consigo ouvir meus pensamentos. E então disse para Paris. Quem é ele de novo? Paris repetiu o nome de Dean. Ele é doutor em psicologia e criminologia da equipe da polícia de Houston. E você o conhece? Pessoalmente. É treinado para negociar com sequestradores e reféns. Não estaria aqui se não achassem que precisavam dele. Paris foi ao ar ao vivo com esse furo, na frente de todas as outras emissoras. Na terceira hora do impasse, todos estavam ficando meio entediados e perversamente desejando que alguma coisa acontecesse.
Paris teve sorte quando avistou uma mulher pequena parada à margem da multidão de espectadores. Ela se apoiava num homem e chorava copiosamente em silêncio. Paris deixou o microfone e o câmera para trás. Aproximou-se do casal e se apresentou. A princípio, o homem foi hostil e, de um jeito ríspido, disse para ela dar o fora. Mas a mulher finalmente se identificou como irmã da senhora Dory. Relutou um pouco e não queria falar, mas Paris acabou sabendo da tempestuosa história do casamento dos Dory. Essa informação pode ser muito útil para a polícia, disse Paris gentilmente para a mulher. A senhora estaria disposta a contar isso para um dos policiais? A mulher ficou desconfiada e amedrontada. O marido dela continuou agressivo. O indivíduo que tem em mente não é um policial comum, disse Paris para os dois. Ele não é da SWAT. O único objetivo da presença dele aqui é cuidar para que a sua irmã e as crianças saiam ilesos dessa situação. Vocês podem confiar nele, eu dou a minha palavra. Minutos depois, Paris tentava convencer um policial de uniforme a levar um bilhete até a van da SWAT e entregá-lo pessoalmente a Dean. Ele me conhece, nós somos amigos. Eu não me importo se você é a irmã dele. Malloy está ocupado e não vai querer falar com nenhuma repórter. Ela apontou para a câmera avançar. Você está gravando? Agora estou, disse o câmera, pondo a câmera no ombro e espiando pelo visor. Trate de pegar um close da cara desse policial. Paris pigarreou e começou a falar ao microfone. Hoje o policial Antônio Garza, do Departamento de Polícia de Houston, obstruiu os esforços para salvar uma família mantida como refém por um atirador armado. O policial Garza recusa-se a entregar uma mensagem importante para... Que porra é essa a senhora está fazendo? Estou pondo você na televisão como o policial que atrapalhou o resgate de reféns. Me dá a porra desse bilhete, disse ele arrancando o papel da mão de Paris. Longos e agonizantes 15 minutos passaram até Dean descer da van e caminhar na direção da barricada. Afastava com o braço os microfones enfiados na frente dele enquanto examinava os rostos na multidão. Quando viu Paris acenando do lado de fora da van de reportagem, foi direto até ela. Olá, Dean. Oi, Paris. Eu jamais tiraria vantagem da nossa amizade, espero que saiba disso. Eu sei. Não teria pedido para você vir até aqui se não achasse que isso é realmente importante. Foi o que disse o seu bilhete, o que você tem? Venha, vamos entrar. Os dois subiram na traseira da van, onde Paris havia convencido a irmã da senhora Dory e o cunhado a ficar esperando. Apresentou Dean aos dois. O espaço era limitado, apesar do câmera ter ficado do lado de fora. Paris não queria assustá-los com câmera e luzes. Dean ficou de cócoras na frente da mulher apavorada e falou com voz baixa e calma. Antes de mais nada, quero que saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que a sua irmã e a família dela se machuquem, ok? Foi isso que Paris disse. Ela nos deu sua palavra que poderíamos confiar no Senhor. Dean olhou rapidamente para Paris. Mas estou com medo da polícia querer invadir a casa, disse a mulher com a voz entrecortada de emoção. Se fizerem isso, Albert vai matá-la e matar as crianças também, eu sei que vai. Ele já ameaçou a vida deles antes? Perguntou Dean. Muitas vezes, a minha irmã sempre disse que ele ia acabar fazendo isso um dia. Dean ouviu pacientemente o que ela queria contar e só interrompia quando precisava esclarecer algum ponto, incentivando suavemente quando parava de falar. A van ficou quente e fedia maconha. Dean parecia não notar o ambiente desconfortável, o suor que brotava na sua testa. Jamais desviava os olhos do rosto da mulher aos prantos. Fez as perguntas pertinentes e deve ter guardado as respostas na memória porque não escreveu nada. Depois que ela contou tudo o que sabia que podia ser relevante, ele agradeceu, procurou tranquilizá-la, dizendo que ia tirar a irmã dela e as crianças em segurança de lá.
e então perguntou se ela podia ficar por perto caso precisasse falar com ela de novo. A mulher e o marido concordaram. Quando saíram da van abafada, Paris deu para Dean uma garrafa de água. Ele bebeu distraído enquanto caminhavam até a barricada. Uma profunda ruga de preocupação havia se formado entre as sobrancelhas dele. Finalmente, Paris resolveu perguntar se a entrevista tinha sido útil. Foi sim, demais. Mas, antes de poder ser útil, eu preciso fazer Dory falar comigo. Agora você tem o número do celular dele. Graças a você, Paris. Fico feliz em ter podido ajudar. Garza e os outros policiais uniformizados contiveram a multidão de repórteres que faziam perguntas para Dean ao passar pela barricada. Ele foi se afastando, mas parou, virou para trás e disse: Fez um bom trabalho, Paris. E você também, Dean. Paris continuou onde estava, vendo Dean desaparecer na van da SWAT. Depois telefonou para o diretor de pauta e contou o que tinha acontecido. Bom trabalho! Ajuda muito ter amigos em posições elevadas. Como você tem intimidade com o chefe Kahuna, fique a postos e cuide da reportagem até o fim. E o Marshall? Estou dando essa para você, Paris, não me decepcione. 1 hora depois, Paris ficou sabendo, junto com todos os outros representantes da mídia, que Malloy finalmente conseguira conversar com Dory. Havia persuadido o homem a deixá-lo falar com a senhora Dory, que aos prantos contou que ela e as crianças ainda estavam vivos, ilesos fisicamente, mas terrivelmente apavorados. Paris entrou ao vivo com essa informação no noticiário das 5 horas. Repetiu a reportagem às 6 porque nada de novo aconteceu, e no final do telejornal fez uma recapitulação de tudo o que tinha acontecido naquele longo dia. Também respondeu às perguntas extemporâneas dos âncoras do noticiário. Jack chegou às 7 horas com hambúrgueres e fritas para ela e para o operador de câmera. Quem andou puxando fumo aqui? Perguntou ele. É ela? Respondeu o câmera, jogando uma batata frita na boca. Não consigo fazê-la parar de fumar. Mas quando terminou de comer e saiu da van, ele hesitou. Jack, sobre o... Jack deu um sorriso franco. Eu não sei do que você está falando. O câmera ficou visivelmente aliviado. Obrigado, cara. Quando ficaram sozinhos, Paris repreendeu Jack com um olhar. Você vai ser um ótimo administrador. Um bom administrador inspira lealdade, Paris. O sorriso fácil de Jack se transformou numa expressão de preocupação quando ele estendeu o braço e acariciou o rosto de Paris. Você me parece exausta. Meu blush acabou horas atrás. Lembrando-se da despreocupação de Dean com o conforto pessoal, ela acrescentou: a minha aparência na frente da câmera não parece tão importante diante do que estou informando. Você fez um trabalho fantástico, querida. Obrigada. Eu estou falando sério. A emissora está no maior alvoroço. Aquela manhã, quando Paris saiu na van da reportagem, estava tratando a história como uma oportunidade de se mostrar, merecer mais atenção. Criar o alvoroço que Jack tinha mencionado. No decorrer do dia, entretanto, aquilo mudou. O ponto da virada tinha sido a conversa de Dean com a irmã da senhora Dory. Teve então consciência da realidade triste da história. As pessoas envolvidas ganharam nomes. A tragédia passou a ser humana e não um veículo para impulsionar sua carreira. Parecia de mau gosto se beneficiar com o sofrimento alheio. Você viu o Dean de novo? Perguntou Jack, interrompendo os pensamentos dela. Só uma vez. Ele saiu no meio da tarde para perguntar para a irmã da senhora Dory o que as crianças mais gostavam de comer, quais eram seus brinquedos preferidos, jogos, bichos de estimação. Ele queria tornar mais pessoal a conversa com o Sr. Dory. Jack franziu a testa pensativo. Será bem pessoal para Dean se isso der errado. Tudo o que ele pode fazer é o melhor que sabe fazer.
Eu sei disso. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Exceto o Dean. Anote o que estou dizendo, Paris. Se 5 pessoas não saírem andando daquela casa, ele vai se culpar por isso. Jack ficou lá por mais meia hora. Depois saiu com a promessa de Paris de ligar para ele se a situação mudasse. Não mudou. As horas passaram. Paris estava sentada no banco do carona da van, organizando suas anotações e procurando um novo ângulo da história quando Dean bateu no para-brisa. Alguma coisa aconteceu? Perguntou Paris. Não, nada. Desculpe se assustei você. Disse ele, parando ao lado da janela aberta. Eu só tinha de sair daquela van, respirar um pouco de ar puro e esticar as pernas. Jack me pediu que eu lhe dissesse para aguentar firme. Ele esteve por aqui? Sim, trouxe hambúrgueres para nós. Você comeu alguma coisa? Um sanduíche, mas aceita um pouco de água. Paris deu uma garrafa para ele. Eu bebi dessa garrafa como se eu me importasse com isso. Dean deu um longo gole, pôs a tampa e devolveu a garrafa a Paris. Preciso pedir um favor. Você pode ligar para o Gavin? Sempre que me envolvo numa coisa como essa, ele fica muito assustado. Dean deu um sorriso fugaz para ela. Muito filme policial na televisão. De qualquer modo, diga a ele que falou comigo e que eu estou bem, para ele ficar tranquilo. Lendo a pergunta nos olhos de Paris, Dean acrescentou. Eu já falei com ele e Pat também. Mas você sabe como são essas crianças. Eles acreditam mais quando ouvem de alguém que não é o pai nem a mãe. Claro, será um prazer. Precisa de mais alguma coisa? Não, é só isso. Então tá fácil. A gravata dele estava solta e as mangas da camisa arregaçadas. Dean apoiou os braços na janela aberta, mas virou a cabeça na direção da casa. Ficou olhando para lá por bastante tempo e depois disse baixinho. Ele pode matá-los, Paris. Ela não disse nada, sabendo que Dean não esperava a resposta. Ele estava confiando-lhe o seu maior medo, e Paris ficou contente do amigo sentir-se suficiente à vontade com ela para fazer aquilo. Só gostaria de poder dizer algo para tranquilizá-lo que não soasse banal. Eu não sei como um homem pode atirar nos próprios filhos, mas é isso que ele diz que vai fazer. Dean abaixou a cabeça sobre as mãos cruzadas e passou os polegares na testa franzida. A última vez que falei com ele, ouvi uma das menininhas chorando ao fundo. Por favor, papai, por favor, não atire em nós. Se ele resolver apertar aquele gatilho, não haverá nada que eu possa dizer ou fazer para impedi-lo. Se não fosse você, ele provavelmente já teria apertado o gatilho, Dean. Você está fazendo o melhor que pode. Então, sem pensar, Paris alisou o cabelo dele. Dean levantou a cabeça imediatamente e olhou para ela, talvez imaginando como é que Paris sabia que ele estava fazendo o melhor possível, ou precisando ouvir que estava, ou talvez apenas para verificar que Paris tinha tocado nele. Os comentários dos outros policiais, e todos acham que você é incrível. Com a voz igualmente baixa, Dean perguntou, e você, o que você acha? Eu também acho que você é incrível. Ela teria sorrido, como faria uma amiga com um amigo, mas um sorriso parecia inadequado por milhares de motivos. Para começar a situação, a tensão que apertava seu peito até praticamente não poder respirar em segundo lugar, mas especialmente por causa da intensidade da emoção que havia no olhar do Dean. Como na noite em que se conheceram, aquele olhar fixo ultrapassava uma simples troca entre amigos, só que dessa vez durou ainda mais e a força gravitacional entre os dois foi muito mais forte. Paris devia ter abaixado a cabeça, que continuava levantada, culpada e revelada que agia por vontade própria. Mas abaixar a cabeça só teria tornado a transgressão mais óbvia e daria a ela o significado que Paris não ousava reconhecer.
Mais tarde ficou imaginando se teriam se beijado caso o bip dele não tivesse tocado. Mas tocou e quebrou o encanto. Dean leu a mensagem. Dorri quer falar comigo. Ele não disse mais nada e saiu correndo para a van. Já era meia-noite quando finalmente conseguiu negociar a libertação das crianças. Dorri tinha medo que a SWAT invadisse a casa. Dean garantiu que não ia permitir que isso acontecesse se ele deixasse as crianças saírem. Dorri concordou com a condição de Dean chegar até a varanda e levá-las para longe da casa pessoalmente. É claro que Paris não conhecia os termos dessa negociação e só ficou sabendo depois que a crise acabou. Paris estava conversando com a irmã da senhora Dorri quando o operador de câmera se aproximou correndo e disse: Ei, Paris, Malloy está indo até a casa. Com o coração na boca, Paris viu Dean parado, com as mãos levantadas no início da varanda. Ninguém podia ouvir o que Dorri e ele diziam um para o outro pela porta fechada. Mas Dean continuou naquela posição por um tempo que pareceu uma eternidade. Finalmente a porta foi aberta pelo lado de dentro e um menininho se esgueirou por ela, seguido por uma menina mais velha que carregava outra menor. Os três choravam e protegiam os olhos dos holofotes que iluminavam a casa. Dean passou os braços pelas cinturas deles, carregou-os encostados ao corpo e entregou-os aos funcionários do Serviço de Proteção à Criança, ali de prontidão para recebê-los. Paris ficou sabendo mais tarde que um dos pontos da barganha de Dorri era que as crianças não ficassem com a cunhada dele, que sempre o odiou e que tinha tentado pôr a mulher contra ele. Quando Paris fez a reportagem sobre a libertação das crianças, sua voz estava rouca de cansaço e a aparência péssima. Mas um espírito otimista tinha rejuvenescido todas as pessoas no local. Paris concluiu a reportagem falando sobre essa mudança de ânimo. Durante horas, pareceu que esse impasse poderia ter um fim trágico, mas a polícia agora está esperançosa de que a libertação das crianças ilesas possa significar uma brecha. A última palavra que Paris disse foi pontuada por 2 estampidos de tiros. O barulho calou Paris e os outros repórteres que falavam diante de suas câmeras. Na verdade, Paris nunca tinha visto silêncio tão súbito e tão profundo, que se despedaçou com o 3º e último tiro. Paris olhou para o artigo do jornal uma última vez, depois o dobrou exatamente como Jack tinha feito e guardou-o de novo atrás da sua fotografia na carteira dele. Pôs a carteira na caixa, nauseada por saber que se Jack um dia houvesse feito a ligação da noite do impasse com o que transpirou depois, ele talvez não tivesse guardado o artigo. O teria rasgado em pedacinhos. Capítulo 20. Era uma mulher pequena. As mãos que torciam o lenço de papel molhado podiam ser de uma criança. As pernas estavam cruzadas na altura dos tornozelos e dobradas para baixo da cadeira. O nervosismo era enorme, como o de uma aluna de piano num recital, esperando sua vez de tocar. Curtis apresentou os dois. Senhora Toni Armstrong, esse é o Dr. Dean Malloy. Como vai, senhora Armstrong? Curtis estava sendo galante com ela, como tinha sido com Paris. Posso pedir alguma coisa para a senhora beber? Não, obrigada. Quanto tempo o senhor acha que isso vai levar? Tenho de pegar os meus filhos às 4. Vai poder sair daqui bem antes disso, fique tranquila. Antes daquela reunião, Dean recebeu informações em 30 segundos, o tempo que levou para ir até o cubículo de Curtis depois de se despedir de Gavin e de Liz. Não tinha a menor ideia de por que havia sido chamado para assistir àquela entrevista. Ficou de pé apoiado na parede, por um tempo um observador silencioso. A senhora Armstrong não era uma florzinha tímida que a aparência requintada indicava. Devia estar achando que estava sendo atacada por uma quadrilha,
porque resolveu acabar com as amabilidades e ir direto ao assunto. O Sr. Hathaway disse que o senhor queria falar comigo, Sargento Curtis. Por isso é que estou aqui. Mas ninguém explicou por que o senhor queria conversar comigo. Preciso chamar o meu advogado? O meu marido se meteu em alguma encrenca que eu não sei? Se ele se meteu em alguma encrenca, nós também não sabemos, Sra. Armstrong, respondeu Curtis suavemente. Mas ele violou os termos da sua condicional, não foi? Foi. E Hathaway diz que a senhora observou recentemente um comportamento bem estranho nele. Tony abaixou a cabeça. Sim, é verdade. Curtis meneou a cabeça com simpatia. Hathaway falou com um dos policiais da Arques, que então chamou minha atenção para o seu marido. Dean estava começando a entender aonde aquilo ia dar. A Arques, apreensão e registro de criminosos sexuais, ficava sob os auspícios do BCI. Os detetives que se especializavam em crimes sexuais deviam saber da investigação de Curtis. Muitas vezes aqueles crimes e homicídios se sobrepunham. Será que você pode, por favor, me pôr a par da história? Pediu Dean. 18 meses atrás, Brad Armstrong foi condenado por molestar uma menor de idade e sentenciado a 5 anos em condicional, terapia de grupo obrigatória e assim por diante. Ultimamente ele vem faltando às reuniões. O oficial da condicional marcou 2 consultas com ele hoje e ele não apareceu. A senhora Armstrong notificou o advogado, que foi até o consultório dele. Ele é dentista, para fazê-lo comparecer e acertar as coisas. Ele tinha saído, apesar das consultas marcadas com pacientes para esta tarde. Ninguém sabe onde ele está e ele não atende o celular. Ainda bem que Hathaway ligou para você, disse Tony Armstrong. Eu prefiro que Brad seja preso por violar a condicional do que por qualquer outra coisa. Como o que, Sra. Armstrong? Perguntou Dean. Temo que ele esteja a ponto de cometer outro delito. Está fazendo tudo o que não deve. Curtis sentiu que a comunicação estava estabelecida e ofereceu para Dean a sua cadeira. Dean sentou-se. Eu sei que é difícil falar sobre isso, Sra. Armstrong. Não estamos tentando dificultar ainda mais a situação para a senhora. Na verdade, nós gostaríamos de ajudar. Ela fungou e concordou com a cabeça. Brad está colecionando pornografia de novo. Eu encontrei no escritório dele. Não posso entrar no seu computador porque está sempre mudando de senha para eu não poder ver. Mas eu sei o que encontrar. Durante o julgamento foi revelado que ele visitava dúzias de sites assim. E não estou falando de erotismo artístico ou elegante. Brad gosta das coisas bem grosseiras, especialmente se as meninas são adolescentes. Mas isso nem é o pior. Eu ainda nem contei tudo para o oficial da condicional. Ela sorriu tristemente para Dean. Eu não sei por que eu estou contando isso para o senhor. Eu só quero que segurem o Brad antes dele se meter numa encrenca séria demais. Por que não contou para o Sr. Hathaway? Aos trancos e barrancos, Tony contou as frequentes ausências do marido de casa e do consultório, suas mentiras e as justificativas que dava para os seus atos. Tudo isso eu sei que são sinais de que ele está se perdendo, que está perdendo o controle dos impulsos. Dean concordou com ela. Aqueles eram sinais básicos e muito ruins. Ele ficou na defensiva quando a senhora tentou conversar sobre isso? Sensível demais e furioso? Ele te acusa de ser desconfiada, de não confiar nele? Ele afasta todos os argumentos dele e procura julgar a culpa em mim por não apoiá-lo. Ele já se tornou violento com a senhora? Tony contou o que tinha acontecido na cozinha deles na véspera. Quando terminou, Dean perguntou baixinho. A senhora não o viu mais desde que saiu furioso de casa? Não, mas nos falamos pelo telefone essa manhã. Ele pediu desculpas, disse que não sabia o que tinha acontecido com ele.
E ele já tinha sido grosseiro com a senhora antes? Nem de brincadeira, eu nunca o vi daquele jeito. Outro mau sinal, pensou Dean. Tony deve ter percebido a preocupação na expressão de Dean. Os olhos dela pulavam dele para Curtis. Ainda não me disseram por que estou aqui. Por favor, me digam alguma coisa. Senhora Armstrong, disse Curtis, o seu marido costuma ouvir rádio tarde da noite? Às vezes sim, respondeu ela, hesitando um pouco. Ele já desapareceu antes, senhora Armstrong? Sim, uma vez. Logo depois que os pais da paciente dele moveram o processo por molestar a filha deles. Ele sumiu uns 3 dias. Depois o encontraram e o prenderam. E aonde foi que o encontraram? Num motel, num daqueles residenciais. Ele disse que se escondeu porque tinha medo de que ninguém acreditasse no seu lado da história. E a senhora? Perguntou Dean. Se eu acreditei nele? Tony balançou a cabeça com tristeza. Não foi a primeira vez que uma paciente ou uma colega de trabalho reclamou do comportamento inadequado ou de ter sido agarrada. Clínicas dentárias diferentes, até cidades diferentes, mas a mesma queixa. O comportamento de Brad antes daquele incidente era o mesmo que ele tem tido recentemente. Só que dessa vez está mais pronunciado. Ele não está se esforçando tanto para esconder. Está mais desafiador e é isso que o torna descuidado. Por isso foi tão fácil segui-lo. E a senhora o seguiu? No mesmo instante em que Dean fez essa pergunta, Curtis perguntou quando aquilo tinha acontecido. Foi numa noite na semana passada. Tony esfregou a testa como se estivesse envergonhada de admitir isso. Não consigo lembrar exatamente o dia. Brad tinha ligado do consultório para dizer que ia chegar muito tarde. Ele inventou uma desculpa, mas eu não acreditei. Pedi para uma vizinha tomar conta dos nossos filhos. Cheguei ao consultório antes de ele sair, por isso pude segui-lo de lá. Ele foi até uma loja de livros e vídeos só para adultos e ficou lá quase 2 horas. Depois foi até o Lago Travis. Para onde especificamente? Eu não sei. Eu nunca teria encontrado o lugar se não tivesse seguido o carro dele. Não era uma área construída. Não havia casas nem prédios comerciais por perto. Por isso fiquei surpresa de ver tanta gente lá, a maioria jovens, adolescentes. E o que foi que ele fez lá? Ficou muito tempo sem fazer nada, sentado no carro observando. As pessoas bebiam, ficavam apenas vagando por lá, formando pares. Brad acabou saindo do carro e foi falar com uma menina. Tony abaixou a cabeça. Eles conversaram um pouco, depois ela entrou no carro com ele. Então eu fui embora. A senhora não o confrontou? Não, eu não fiz nada. Me senti suja, disse ela, sorrindo com tristeza. Eu só queria sair dali, ir para casa e tomar uma longa chuveirada. E foi isso que eu fiz. Em consideração ao constrangimento dela, nem Curtis nem Dean disseram nada por algum tempo. Finalmente, Curtis perguntou: a senhora poderia identificar a jovem que viu com seu marido? Ela pensou um pouco e depois balançou a cabeça. Eu acho que não. A única coisa que ficou registrada na minha memória foi que ela devia estar no 2º grau. Estava escuro, de modo que não consegui ver direito suas feições, mas com certeza era uma adolescente. Cabelo louro ou cabelo escuro? Alta ou mais baixa? Loira, eu acho. Mais alta do que eu, com certeza. Só que mais baixa do que Brad. Ele tem 1,75 m. Essa poderia ser ela? Curtis pegou a fotografia de Jane Camp que tinha aparecido no jornal e mostrou-a para Tony. Ela olhou para a foto, depois para Curtis e depois para Dean. Agora sei por que queriam falar comigo, disse ela, e seus olhos se encheram de medo. Eu li sobre essa menina.
Filha de um juiz que está desaparecida. É isso, não é? É por isso que estou aqui. Em vez de responder, Curtis disse: A senhora alguma vez contou para o seu marido o que tinha visto? O que tinha flagrado? Não, nunca. Eu fingi estar dormindo quando ele voltou para casa aquela noite. Na manhã seguinte, ele estava animado e afetuoso, brincando com as crianças, fazendo planos com elas para o fim de semana, bancando o marido e o pai perfeitos. Tony Armstrong ficou pensativa. Dean sentiu que Curtis já ia interromper os pensamentos dela com outra pergunta, mas fez um sinal sutil para ele esperar. Depois de um tempo, Tony Armstrong levantou a cabeça e disse diretamente para Dean: Às vezes penso que Brad realmente acredita nas suas mentiras. É como se ele vivesse num mundo de fantasia, onde não existem consequências para os seus atos. Continua.